Boa noite a todos, graça e paz. Estamos iniciando mais um culto na presença do nosso Senhor e Salvador. E vamos iniciar com o nosso prelúdio. Abaixa tua cabeça, você que está aí na tua casa agora, junto com a tua família, reunido aí na sala, talvez na cozinha, enfim, onde você estiver agora aí. Gostaria que você abaixasse a tua cabeça, que você estivesse falando silenciosamente com o nosso Senhor e Salvador neste momento. Sua casa, nesse momento se coloque de pé, vamos louvar ao Senhor por causa do seu perdão e sua graça, clamando a Ele para que derrame sobre nós, sobre as nossas vidas, o seu perdão e graça nessa noite. Vamos todos cantar. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda aí sobre nós, estenda a mim tua graça e deixe
Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor, e estenda a mim tua graça e teu amor fluir, Deus, por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás. Tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás. Tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás. Tua chuva Faz chover perdão e graça sobre as nossas vidas. O Senhor tem demonstrado a graça, a santificação em Cristo Jesus. Eu queria convidar aos meus amados irmãos que abrissem no livro de Salmos, capítulo 84, dos versos de número 1 ao verso de número 7. Salmos 84, versos de 1 a 7. Salmos 84, versos de número 1 ao verso de número 7, a palavra do Senhor nos ensina assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si,
onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Quão amáveis são aqueles que realmente vivem debaixo da proteção do Senhor dos exércitos. Maravilhas são derramadas a alma que suspira e desfalece na presença do nosso Senhor. O seu coração, a sua vida, o seu corpo exalta pelo Deus ressurreto. E o exemplo que ele diz que assim como o pardal encontra o casa, e não somente ele acolhe, ele protege os seus filhotes, assim somos nós que cremos e confiamos no nosso Rei, no nosso Deus, Salvador das nossas vidas. Felizes são aqueles que habitam na casa do Senhor e o louvam. Felizes são aqueles cuja força está no Senhor, cujo seu coração se encontram alinhados em Cristo Jesus. A verdade é que eu e você, por mais que a gente esteja passando pelo vale árido, por dificuldades, a gente sabe que a nossa vida está segura em Cristo Jesus. A gente sabe que, por mais difícil que seja esse momento, eu e você podemos descansar naquele que tem sido fiel para conosco. Meu irmão, minha irmã, nesse momento delicado que nós temos vivido, as dificuldades que temos enfrentado, não pode ser maior do que a graça, o amor e as misericórdias que o Senhor derramou na minha vida e na sua vida. Essa noite é um momento ímpar que o Senhor nos concede, que mesmo distantes fisicamente, nós estamos próximos espiritualmente falando. E eu gostaria de convidar a você que nesse momento abaixasse a tua cabeça, estivesse orando, agradecendo ao Senhor pela graça que te encontrou um dia na sua história, pela felicidade que você tem em poder dizer que você habita na casa do Deus vivo, que você pertence ao único corpo, pela graça e satisfação em saber que a sua força não está em você mesmo, mas está no nosso Senhor e Salvador. Saber que as nossas vidas, elas se enchem pelo manancial advindo pelo Espírito Santo de Deus. Abaixe tua cabeça e vamos estar orando neste momento, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida e na sua vida. Vamos orar neste momento. Senhor Jesus, graças te rendemos por saber que assim, Pai, como um pardal que não somente encontrou a casa, mas um local de refúgio, de descanso, de segurança para os filhotes. Assim, Pai, somos nós, em saber que mesmo diante dessas dificuldades, nós estamos seguros, refugiados na graça, no amor, na misericórdia do nosso Senhor e Salvador. Espírito Santo de Deus, conduz este culto, que ele chegue como aroma suave ao Senhor, que os nossos amados irmãos espalhados por vários lugares na nossa cidade, estejam agora cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor junto conosco, e que possamos dar-te um louvor, adoração, aprendizado da tua palavra, de acordo com aquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor sempre foi, daquilo que o Senhor sempre fez por cada um de nós. Mesmo diante, Pai, das dificuldades, nós não desistiremos de estar diante de ti, nós não desanimaremos. Pelo contrário, que isso seja, Pai, não somente um aprendizado para nós, mas seja uma satisfação em lembrarmos que em todo tempo o Senhor sempre teve e está conosco. Que isso, Pai, seja um conforto para os nossos corações, que tenhamos coragem, que tenhamos satisfação e, acima de tudo, que possamos viver na plenitude e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu rogo isso para a nossa amada igreja, para todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que você aí se colocasse de pé nesse momento. Você que está aí, se colocasse de pé nesse momento e abrisse comigo no Salmo de número 92. Salmo de número 92, versos de 1 a 4. Se você puder acompanhar comigo aí, lê junto comigo. Não é nosso acompanhar, lê comigo. Salmo de número 92, versos de número 1 ao verso de número 4. Apenas 4 versos. Salmos 92, versos de 1 a 4.
Salmos 92, versos de 1 a 4, vamos ler todos juntos, há uma só voz que nos ensina assim. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com o saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Bom é render graças ao Senhor, como nós temos pela manhã, cantar louvores ao nosso Deus, anunciar todas as maravilhas que o Senhor tem feito nós pela manhã e durante a noite, regozijarmos na fidelidade que Ele tem dado a nós, glorificando, exaltando neste momento que continuamos em adoração, louvando e glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vire para a tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, dê um abraço caloroso, um abraço gostoso e o convide para estar junto conosco neste momento de adoração, de louvor, de exaltação ao nosso Senhor e o nosso Salvador, Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Aleluia, glória ao nome do nosso Deus. Vamos cantar aquela canção que diz que porque Ele vive nós podemos crer no amanhã. Nós temos a esperança de um amanhã, nós temos esperança de um futuro por causa de Cristo Jesus, nosso Senhor. E isso nós declaramos hoje, porque Ele vive. Deus em
mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, Senhor Jesus, nossas vidas estão em Tuas mãos, pertencem a Ti, e porque o Senhor está vivo, nós podemos crer no amanhã. Glória ao Teu nome. Meus irmãos, vocês que estão em casa nesse momento, enquanto nós cantamos, têm a oportunidade de ofertar e dizimar para a obra do Senhor, aí mesmo da sua casa. Nós estaremos colocando os dados da conta da igreja para que você possa fazer as suas ofertas e trazer os seus dízimos, enviá-los para a igreja, para que a igreja, a obra do Senhor, possa continuar existindo e trabalhando para que o reino de Deus seja expandido. Então faça isso enquanto cantamos, enquanto louvamos ao nosso Deus nesse momento. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui.
mas ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz vida atrás, promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céus irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz com a tua palavra, para que o mundo receba teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céus irão passar, tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céus irão passar, tua palavra permanecer. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céus irão passar, tua palavra permanecerá. Aleluia, Senhor Deus, nós louvamos o teu santo nome, Pai. Louvamos pela tua graça e tua misericórdia em nossas vidas, pelo sustento que o Senhor tem nos dado. Pedimos ao Senhor a misericórdia e a graça do Senhor sobre nós nesses dias em que temos passado por dificuldades, temos vivido dias difíceis, mas nós cremos na tua providência e cremos que tu és o Deus que cuida de nós. Peço ao Senhor a bênção do Senhor sobre cada irmão que está neste momento acompanhando este culto, que está cultuando ao Senhor da sua casa, que o Senhor possa estar provendo aquilo que é necessário para o sustento de cada um, Deus, em nome de Jesus, que cada casa tenha a sua provisão, a provisão dada por Deus, que não venha faltar alimento, não venha faltar aquilo que é necessário para as nossas vidas. Em nome do teu Filho Jesus eu oro, agradeço ao Senhor por podermos nos reunir, Deus, mesmo que distantes, no propósito de servir um culto de adoração ao Senhor, que fazemos aqui Amém, hoje para Jesus. Ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nosso Senhor e Salvador. Queria convidar os amados irmãos que abrissem as suas Bíblias
ou no seu celular, enfim, que for mais fácil para você, abrissem no Evangelho de Marcos, capítulo 6, dos versos 45 a 52. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, dos versos de número 45 a 52. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, dos versos 45 a 52. Esse mesmo texto se encontra também em Mateus 14, 22 a 33, e no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 16 a 21. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, dos versos 45 a 52. A palavra do Senhor nos ensina assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Meus amados irmãos, nós já pregamos esse texto aqui, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, 33. E eu me lembro que nós focamos muito, né, com relação a Pedro, né, que disse: se de fato o Senhor é Jesus, então me chama, né, para ir até o Senhor. E Jesus diz: venha. Né? Então nós já pregamos esse texto, mas nós não pregamos no Evangelho de Marcos. Em Marcos nós não pregamos esse texto. Eu acredito que esse texto ele tem muito a ver conosco, tem muito a ver com o que nós estamos passando, tem muito a ver com a situação que nós temos vivido nesses últimos dias, né, ou dessas últimas semanas. Mas eu gostaria de começar, né, a nossa meditação contando de um fato que ocorreu há pouco mais de uma semana, né, na nossa cidade de Anápolis. Né, hoje é domingo, né, contando sexta, já se foram aí, né, 10 dias, onde, para quem vai se lembrar bem, porque eu me lembro bem que nessa hora eu estava na rua, por volta ali de 5h40 da tarde, né, de sexta-feira da semana retrasada, né, caiu literalmente uma tempestade em Anápolis. Eu não sei, né, quem de vocês presenciou isso, mas ali antes das 6 da tarde, até por volta de umas 8 horas da noite, foi mais de 2 horas, né, quase 3 horas de chuvas intensas na nossa cidade. E eu tinha saído para ir na farmácia comprar um medicamento para Elaine, e quando eu estava retornando, né, você sabe que na farmácia não está fácil, tem que chegar lá, pegar a fila, aquela coisa lá toda, que a gente sabe muito bem como é que é. Então, quando eu saí, já estava chovendo, né? E quando eu cheguei na farmácia, a chuva ela foi engrossando mais, ela foi apertando mais. E quando eu saí, a chuva estava muito forte. Eu esperei um pouco para ver se diminuía, mas estava muito forte. E cerca de 1 hora e pouco já chovendo, eu passei ali pela Engenheiro Portela, né? Para quem conhece bem a nossa cidade, né? Retornando para casa, que eu tinha ido numa farmácia no centro. E quando eu estava retornando, eu passei ali na rua que eles chamam ali a rua, né, da Marreta, ali onde vende carros, né, etc. tal, e ali estava completamente alagado. Completamente, né? Aquele córrego que corta ali em Engenheiro Portela ali, tinha virado literalmente um rio. Né, praticamente um lado da pista estava tomado e o outro lado estava também sendo tomado. Né? E com certeza ali naquela região estava uma situação muito delicada. E interessante que durante a semana, nessa semana,
eu encontrei com um dos policiais que foi ajudar, porque os bombeiros estavam atendendo outra ocorrência, e acabou que a polícia teve que ir lá ajudar, né, cerca de 2 famílias que teve a sua casa totalmente tomada pela água, chegou a 3 metros de altura. Né, e esse amigo, né, me relatou o seguinte, que ali foi um momento de pânico, um momento de desespero da família que estava, né, não só vendo, né, as suas coisas, né, se perdendo ali com a água, mas principalmente as suas vidas. Né? E ele diz claramente, né, uma fala, ele disse assim, né, a coisa que eu mais escutava era: me tira desse sufoco, porque essa tempestade não está tendo piedade de nós. Né? E ele lembra muito dessa frase, né, em um daqueles que eles tiveram que retirar da casa, por aquela situação difícil que eles estavam vivendo ali. Consequentemente, essa situação é muito difícil, muito delicada, porque a tempestade é algo que a gente não tem o controle. As tempestades, elas vêm, né, e elas, via de regra, causam um caos. Seja não somente tempestades, furacões, terremotos, né? Agora a gente vive a pandemia, né, de um vírus, né, chamado Covid-19, né, o coronavírus. Enfim, são coisas que nós não temos controle. E por nós não termos controle, né, nós ficamos muito preocupados, transtornados. Né? Isso nos traz gastos financeiros, nos traz dor de cabeça, nos traz incertezas, né? Literalmente nos tira da zona de conforto. É interessante que esse momento, né, muitos de nós, às vezes trabalhando demais, correndo demais, diz: nossa, eu precisava de um descanso, né? Precisaria de uns dias de férias, talvez ficar uns 2, 3 dias em casa, né? E agora nós estamos em casa, literalmente, né? E a gente não está tendo oportunidade de sair, né? E o pessoal está maluco, né? Vamos dizer assim, doido para voltar a trabalhar, porque contas a pagar, inúmeras, né, responsabilidades a serem cumpridas, né? E a gente, né, vive uma situação muito delicada, muito difícil. Mas é interessante que quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que inúmeros homens, inúmeras mulheres passaram por tempestades, passaram por lutas, passaram por angústias. Estudando a Bíblia, a gente vai perceber que existem inúmeros textos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que vai mostrar inúmeras pessoas que trilharam as suas vidas e nenhuma delas teve o alento de fugir ou de estar ausente de alguma tempestade, de alguma dificuldade, de lutas, de angústia. É interessante que, sejam elas grandes ou pequenas, sejam longas ou curtas, a tempestade é real. As dificuldades são reais. O sair da zona de conforto, seja ela de natureza financeira, espiritual, relacional, física, né, ela vai chegar de uma forma ou de outra. Basta a gente olhar só para o século XIX e analisar no século XX, né, 2 guerras, né, inúmeros catástrofes humanitárias, terremotos, enchentes, perseguições, lutas. Enfim, a gente olha para os 4 cantos do mundo e a gente vê que parece que o mundo está agonizando. O mundo está sofrendo. Parece que o mundo ele está literalmente, né, vomitando, né, todas as mazelas que o homem fez nos últimos séculos com essa terra que infelizmente se tornou amaldiçoada por causa do nosso pecado. Basta você ler lá Gênesis capítulo 3, depois que o homem peca, Jesus diz: maldita é a terra por tua causa. Né? E essa terra se tornou maldita porque era algo perfeito, maravilhoso, gracioso. E infelizmente nós contaminamos por causa do pecado. E hoje, como diz a Escritura, o mundo jaz no maligno, como está descrito na epístola de 1 João. Enfim, como nós podemos aprender então algumas lições com esse texto que foi dado para nós? Né, porque tempestades, elas surgem de forma inesperadas e elas são incontroláveis. Mas a pergunta é: quem tem o controle sobre os ventos? Quem tem o controle sobre o mar? Quem tem o controle sobre terremotos, sobre tsunamis? Quem tem o controle sobre essa pandemia? Quem pode solucionar essa situação delicada que nós vivemos? E muito mais, quem pode trazer solução ou soluções, respostas para os nossos corações deprimidos, muitos machucados, muitos angustiados e, por que não dizer, inúmeros desesperados? Por que não? Enfim, eu quero rapidamente pensar com vocês alguns aspectos desse texto. O primeiro deles é que as tempestades não fogem do controle de Deus. Primeiro,
Por que não fogem? Porque, primeiro, as tempestades, elas manifestam a glória de Deus. Como manifestam a glória de Deus as tempestades? Não estou falando de tempestades simplesmente, né, dessas questões naturais, mas todas as tempestades, todas as lutas, todas as angústias. Eu quero afirmar para você que Deus ele tem controle tanto sobre as coisas boas como as coisas ruins. Deus ele tem controle tanto sobre as bênçãos como a maldade. Nada foge do controle de Deus. Deus tem o controle de tudo. Deus ele manifesta a bênção, mas Deus ele permite o mal. Deus ele é gracioso para conosco, mas ele também vai fazer justiça com o pecador. Enfim, o que eu estou querendo dizer? Marcos aí, que nós acabamos de ler, no versículo 45, vai dizer o seguinte, que depois que Jesus, ele exorta os seus discípulos, ele compele os seus discípulos a embarcar e diz, olha, vocês vão para o outro lado que eu vou encontrar com vocês. Vão para Betsaida, que lá nós vamos nos encontrar, vão à frente, porque eu preciso me despedir da multidão. É interessante que Jesus ele está falando para os discípulos irem para um outro lugar, e ao mesmo tempo Jesus ele está despedindo da multidão depois de um momento extraordinário que ele tinha vivido com os discípulos e consequentemente com a multidão. Se você olhar o contexto aí do texto que nós lemos, do versículo 30 ao 44, vai falar sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. Eu não vou contar a história, que vocês conhecem muito bem a história, para a gente poder ganhar tempo. Mas é interessante que ocorre um momento marcante, não só do milagre que Jesus faz, mas todos participam do milagre, todos se alimentam, todos percebem a grandeza, a manifestação do poder e da magnitude que Deus é. Mas é interessante que depois de um momento marcante, de um momento maravilhoso, os discípulos, né, passam por uma grande tempestade. É interessante que Jesus passa por isso depois que ele é batizado, né? E o Espírito Santo, né, desce como uma pomba, né? E ali a voz do nosso Deus Pai diz, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, eu tenho muito prazer. Logo depois ele é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E não é qualquer tentação, é 40 dias. A gente está reclamando, hein, porque estamos já 15, né, 20 dias aí já com problemas, mas a gente está comendo, né, a gente vai poder descansar, enfim, fazer uma série de coisas. Não, Jesus foi para o deserto. Jesus foi para o deserto. E lá ele não ficou lá, né, angustiado, preocupado, não. Além de passar necessidades físicas, Jesus ainda enfrenta os problemas espirituais, porque ele tem Satanás importunando ele 24 horas. Diz que ele foi para lá e lá ele foi tentado por Satanás. É interessante que não é só Jesus, os discípulos que passam por isso. Nós olhamos para a história de Elias, a gente percebe que Elias ele teve grande medo. Depois de uma grande conquista no Monte Carmelo, né, depois que Elias confronta os profetas de Jezabel, né, onde, né, a Jezabel tinha o seu deus Baal, né, e Elias diz, tudo bem, se você tem o seu Deus, eu tenho o meu Deus. Ele era o último profeta, porque todos os outros Jezabel havia eliminado de Israel. Elias então confronta os profetas, né, os líderes espirituais de Jezabel, que eram 450, né, e depois de uma confrontação que, né, o Deus ressurreto, né, o Deus verdadeiro iria descer fogo do céu, né, para consumir o holocausto, né, diz que depois de uma manhã inteira, né, Baal não responde aos 450 e Elias ora ao Senhor e fala, olha, mostra para eles quem é Deus, quem o Senhor é, e diz que o fogo desce e não somente consome, né, o cordeiro que estava ali no holocausto, mas diz que a água que estava ali, tudo é consumido, né, e aí ele passa então um momento, né, delicado de ter que cortar 400 cabeças, com 450 cabeças. Ali era a aposta, né? A aposta era a vida. E depois que ocorre isso, Jezabel fica sabendo, a rei Jezabel é uma mulher muito má, e manda um recado para Elias. E diz para Elias fugir, porque ela iria caçá-lo sem dó e sem piedade, iria matá-lo. É interessante que Elias viveu um momento marcante, né? Com que o Senhor havia feito, que ele sabia que Deus estava com ele, mas ele fica angustiado, preocupado, ele fica desatinado, ele corre para o deserto. E depois que ele corre para o deserto, depois de muito andar, ele acha um pequeno arbusto, ele deprimido, desanimado, muito chateado, né? Ele chega debaixo dessa árvore, e é interessante, 1 Reis, capítulo 19, vai dizer, principalmente nos 4 primeiros versos, que ele pede a morte. Olha só. Depois do momento marcante com o Senhor, Elias fica desesperado, porque a tempestade se chamava Jezabel, e ele fica desesperado. E aí eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, diante das preocupações, das angústias,
Você se volta-se para Deus ou diante das tempestades você se desespera? Como é que você fica? Diante dessa situação, como é que nós nos encontramos? Pois bem, a segunda verdade que fica para nós, que mesmo diante das tempestades, e Deus tem o controle sobre as tempestades, é que na tempestade Deus se revela sendo Ele mesmo. No próprio versículo de número 45, né, vai dizer aí que Jesus disse, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar, né, e passando adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão, e versículo 46 diz, e tendo despedido, subiu ao monte para orar. Em outras palavras, o que isso vai nos mostrar? Que Jesus, ele induz para onde os discípulos deveriam ir. E essa indução leva-nos a algumas coisas interessantes. Jesus meio que força, os discípulos não queriam ir para o outro lado sem a presença dele. Mas Jesus os força, os obriga praticamente a ir para o outro lado. Mas é interessante que esse mesmo Jesus que os força, é esse mesmo Jesus que vai se revelar de uma forma muito interessante. Porque esse Jesus, ele se revela de novo para os discípulos no versículo 40, de número 47 e 48. Porque vai dizer que o barco estava no mar, né, e Jesus estava sozinho em terra. E no versículo 48 diz que eles estavam já com dificuldades. E é interessante porque vai falar mais ou menos o horário que era essa dificuldade. Né? Diz que era a 4ª hora do dia, né? Ou 4ª hora da noite, vamos dizer assim. Era o último momento ali antes do dia amanhecer, era provavelmente entre as 3 às 6 horas da manhã. Né? Vamos imaginar um breu terrível, né? Uma escuridão tremenda. Né, de madrugada, né, esse horário é terrível, porque é o horário que, via de regra, nós temos mais sono, né, e eles estavam ali desesperados. E vai nos dizer aí, os versículos anteriores, que vai dizer que Jesus, né, ele está onde? No monte orando. Jesus compela os discípulos, porque primeiramente Jesus queria ter um tempo com Deus. Depois do momento excepcional, fenomenal, Jesus vai ter um tempo com Deus. E os discípulos, em vez de estarem seguros, porque eles haviam tido um momento marcante com Jesus, e eles sabiam que a vida deles, ou pelo menos eles deveriam saber que a vida deles estavam em Deus, não, eles ficam desesperados. E é interessante que esse desespero faz com que eles não se lembrem do momento marcante que eles tiveram com Jesus. Eles ficam desesperados. A gente precisa lembrar que desespero é contrário da fé. E é interessante que a oração, ela não traz desespero para nós, pelo contrário. A oração, ela traz para nós, primeiramente, um lugar de calma, um lugar silencioso, mas um lugar também de reflexão, porque nós vamos falar com o Pai. É interessante que desespero não tem nada a ver com fé. Aliás, desespero é o contrário da fé. Muitas vezes, nosso coração, passando pela masmorra da dúvida, ou pela preocupação da dúvida, a gente se desespera diante das dificuldades que nós vamos enfrentar, mesmo sabendo que outro dia, né, o Senhor vai ter o controle de todas as coisas, porque a palavra do Senhor nos garante. A gente fica preocupado e angustiado com as circunstâncias. A gente se esquece que existem inúmeros versículos que vai nos relatar e nos dizer que o nosso Deus é um Deus em quem nós devemos ter paz e segurança. Né? Um versículo muito conhecido de todo cristão e até de muitos não cristãos conhece esse versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o texto vai dizer que Ele me faz andar por pastos verdejantes, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. E a gente percebe que o salmista vai descrevendo, né, momentos de paz, de segurança que ele tem no Altíssimo. Mas ele mesmo diz, ainda que eu passe pela vale da sombra da morte, ainda que eu passe por circunstâncias adversas, ainda que eu tenha momentos com os quais eu não consigo entender muito bem, o salmista garante: o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É interessante que ele tem consciência e a certeza que, por mais que esteja difícil as circunstâncias, ele tem paz, ele tem segurança no Senhor ressurreto. Tem um grande filósofo, pensador político da China, que viveu antes de Cristo, né, viveu entre 552 a 479 a.C., chamado Confúcio, né, um filósofo e pensador chinês, que diz o seguinte: o sábio teme o céu sereno. Em compensação, quando vem a tempestade, ele caminha sobre as ondas e desafia o vento. É interessante, o sábio teme o céu sereno, porque o céu sereno,
né, ele pode ter mudanças. A gente não sabe. Mas a tempestade não. A tempestade vai trazer para nós o caos. Mas é nessas horas que ele caminha sobre as ondas e desafia o vento. Olha que ele nem Confúcio existiu antes de Pedro, né, ter esse momento marcante com Jesus. Mas é interessante a gente entender essas situações para a gente compreender que mesmo que a gente tenha desânimo e muitas vezes desesperança, a gente só fica angustiado, desesperado quando a gente não tem em quem nos segurarmos. Mas quando nós temos, a gente não precisa ficar preocupado, não precisamos ficar angustiados. As tempestades que Deus tem o controle pode nos fazer ter leituras erradas. Mas ao mesmo tempo, se Deus tem o controle das tempestades, Ele acalma os ventos e nos faz ter a leitura correta. Primeiro, o que é uma leitura equivocada? Versículo de número 49. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e começaram a gritar e ficaram desesperados. Né, diante ali daquela situação, os ventos, né, batendo ali, né, as ondas, né, fazendo com que o barco fosse de um lado para o outro, eles ficam totalmente atordoados, eles ficam totalmente perdidos, eles por não saberem o que fazer, por eles estarem distantes da terra firme, por eles estarem totalmente perdidos, eles começam a fazer alguns questionamentos, e o primeiro questionamento é: eles veem uma pessoa andando sobre a água. Isso é estranhíssimo. Olha que eles tinham visto Jesus fazer coisas fenomenais. E eles então, por estarem desesperados, angustiados, preocupados, eles fazem uma leitura equivocada e errada de quem estava se chegando ao barco. Ao ficarem assustados, eles não reconhecem, ou eles não têm a capacidade legal de fazer um julgamento justo, correto, da situação que eles estavam vivendo naquele momento. Os discípulos, eles não conseguem entender que quem estava vindo é aquele que iria trazer paz e segurança. Eles olham, acham que é um fantasma, acham que é alguma coisa horrenda, e eles começam a gritar. É isso que o texto vai nos dizer. E o que mais chama atenção é que nesse momento atribulado, de angústias e de lutas, eles não conseguem enxergar que aquele que iria trazer paz estava se chegando a eles. Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Eles não tinham entendido que no momento de desespero, de angústia deles, Jesus estava indo para trazer paz, segurança e tranquilidade. Meu irmão, minha irmã, as angústias que você está preocupado nesse mês de abril é as mesmas que eu estou também. As preocupações com relação às contas que precisam ser pagas, as responsabilidades em cuidar dos nossos filhos, né? A insatisfação de muitas vezes ficar em casa, né, preocupado com o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos fazer, que você tem, eu também tenho. Mas a gente precisa ter muita calma nessa hora, a gente precisa buscar serenidade. E essa serenidade vem quando nós chamamos, ou nós deixamos Jesus entrar no barco. No versículo de número 50 vai dizer que todos estavam aterrorizados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus diz: olha, meu irmão, minha irmã, diante dessas situações difíceis, tem de bom ânimo, eu estou com vocês. Meu irmão, minha irmã, viver na dependência de Deus é algo que a gente sempre fala, mas agora você tem que viver na dependência de Deus. Agora é o momento de você viver tudo aquilo que eu falo domingo após domingo, inclusive eu. Eu preciso ter a mesma fé que você tem. Eu preciso ter as mesmas satisfações em Cristo que você tem. Agora, meu irmão, não são os milagreiros que vão resolver a sua situação. Agora não é a barganha que vai resolver a sua situação, a sua situação essa situação que nós vivemos. Agora não são, né, as circunstâncias, né, que estavam nas suas mãos que vão fazer você encontrar paz, consolo, satisfação. Agora, Deus tirou de você e de mim
todas as possibilidades de resolvermos por nós mesmos. Nós precisamos crer em Deus, confiar no Senhor, descansar no Senhor, porque Ele está dizendo claramente: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Os corações que se descansam no Senhor são corações que aceitaram o desafio de não ficar olhando mais para tempestades, nem para as ameaças, mas vencer a insegurança, a falta de fé, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Jesus diz: sou eu. Não é o pastor Neusmani, não é o grande pregador das multidões, não é nenhum médico, não é nenhum ministro, não é nenhum presidente. Quem está falando é o Jesus ressurreto, transmitindo não somente uma ideia, mas transmitindo a comunhão que Ele sempre quis e que Ele sempre quer ter conosco. John Stott, um grande pregador inglês, infelizmente faleceu há uns anos atrás, diz assim: nós barateamos o Evangelho quando o retratamos apenas como algo que nos liberta da tristeza, do medo, da culpa e de outras necessidades pessoais, ao invés de apresentá-lo como uma força que nos liberta da ira vindoura. Meu irmão, a sua preocupação maior não é com os momentos circunstanciais dessa vida, mas a sua preocupação maior é: você já entregou a sua vida a Jesus? Você já entregou a sua vida e você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que se a doença, se esse vírus te pegar e você for um dos mais de 150 pessoas que já morreram, aí no nosso país, e você for mais um na estatística, você tem certeza de que, independente se for o coronavírus ou qualquer outra circunstância, você tem a plena convicção de que você está seguro no nosso Senhor e Salvador? Você tem certeza que você está seguro? Você tem certeza que você, independente das dificuldades, das circunstâncias, você canta ao Senhor, você glorifica o Senhor, você exalta e adora a quem você pode bem dizer todos os dias? Enfim. Quem não conhece o Senhor, quem não reconheceu o Senhor, sempre terá um coração endurecido. Mas aqueles que têm um coração quebrantado, reconhece que o Senhor tem o controle sobre as tempestades, porque o Senhor venceu a maior das tempestades, que foi a nossa morte. Jesus, quando ele entra no barco, ele diz, e subiram para o barco, versículo 51, estando com eles, o vento cessa, e ficaram eles perplexos. Dizem atônitos, mas algumas versões vai dizer que ficaram perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes seu coração estava endurecido. Eles, até aquele momento, eles não haviam entendido a messianidade da própria divindade de Cristo. Eles não entenderam que quem estava com eles era a segunda pessoa da Trindade. Eles não haviam entendido que quem iria justificá-los diante de Deus Pai, quem trouxe nova vida, quem trouxe salvação, quem trouxe libertação, era aquele que estavam com eles no barco. Meu irmão, minha irmã, a graça maravilhosa de Deus faz com que nós tenhamos a compreensão não somente do que Cristo foi, mas do que Cristo é. A sua natureza, a sua graça, a sua verdade, as suas experiências mostram para cada um de nós que o nosso Deus, ele não só é o Deus que diz eu sou. E não fiquem preocupados, mas o que ele está dizendo, o que ele está afirmando para os seus discípulos, é que eles têm o controle sobre tudo e sobre todos. Jesus, ele não só tem um controle sobre as nossas necessidades físicas, nos alimentando com pães e peixes, mas ele mostra que ele tem um controle sobre o tempo, sobre todas as coisas. Enfim, Jesus tem o controle sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. O ser humano fica fazendo perspectivas. Pode acertar, se for da vontade de Deus. Mas também não for da vontade de Deus, eles podem errar feio. Porque o homem não tem controle sobre o futuro pertence a Deus. E aí eu quero redigir aqui a fala do nosso ministro da Saúde, o Mandetta, quando ele diz assim que a gente tem que parar um pouco de ficar ouvindo essas notícias, nos intoxicando de tanta informação que não vai trazer para nós edificação nenhuma. Meu irmão, se edifique na verdade, se edifique naquele que tem o controle sobre tudo e sobre todos. Edifique-se naquele que fez o maior milagre nas nossas vidas, aquele que
fez a intervenção na nossa história e mudou a nossa história. É interessante que eu estou lendo um livro que chama A Pedagogia da Cultura, do Paulo Freire. Paulo Freire, né, ele é considerado, né, um monstro por muitos, né, um célebre para muitos, né. Muita gente não gosta dele, muita gente, né, de certa forma, idolatra. Mas Paulo Freire, ele dizia que educação ela não vem só com teoria, mas a educação ela precisa ser dado na teoria, mas convivência no dia a dia. Ou seja, uma convivência, uma troca entre o professor que ensina e o aluno que é educado também, que pode trazer inúmeros conhecimentos ao professor, ou seja, uma troca. Enfim, meus irmãos, Jesus, ele não é só o nosso professor, ele é o nosso Senhor. E ele quer, através de nós, fazer a transformação para que eu e você façamos algo extraordinário para a edificação, honra e glória do nosso Senhor e Salvador. Você deve estar se perguntando, pastor, o senhor falou de tempestade, falou de angústia, falou de preocupações, enfim, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso pode fazer com que eu tenha paz, tranquilidade no meu coração e no seu coração? Muitas vezes nós ficamos impressionados com as intervenções de Deus. Mas os que têm um coração endurecidos não vão ficar impressionados. Pelo contrário, eles vão ficar buscando respostas vazias, respostas sem sentido, achando que a humanidade, que as circunstâncias da vida podem resolver os seus problemas. Mas nós não. Nós cremos e nós contemplamos não só os milagres de Deus, mas o controle que Deus tem sobre tudo e sobre todos. Seja ele na esfera humana, seja ele na esfera espacial, universal, seja ele no sobrenatural. Deus tem o controle sobre tudo e sobre todos. Nós precisamos aprender sobre quem é Cristo, a pessoa de Cristo, a vida de Cristo, mas principalmente a glória e o poder que Ele teve, que Ele tem e que Ele sempre terá. Porque Deus, a expressão do próprio Jesus, a expressão do próprio Deus ressurreto aqui na terra, que me deu vida, que te deu vida, para sermos imagem e semelhança dEle, para enfrentarmos esse momento de luta, de angústia, de preocupação, de cabeça erguida, reconhecendo que o autor e consumador da nossa fé nos faz entender que estamos seguros e possamos compreender que Ele nos sustentou, nos sustenta e sempre nos sustentará. Por isso que nós bendizemos e glorificamos o autor e consumador da nossa fé. Abaixe tua cabeça e vamos orar neste momento. Eu queria que neste momento, você estivesse falando com o Senhor. Senhor, diante dessa pandemia, diante dessa preocupação, diante dessas angústias, me ensina, Pai, a ter o Senhor do meu lado, a deixar com que o Senhor entre no barco do meu coração, porque eu sei que eu não preciso temer absolutamente nada, porque a vida nossa aqui é passageira. Essa situação ela é passageira, por mais perturbadora, por mais confusa que ela possa ser, ela vai passar. Acima de tudo, traga paz ao nosso coração. Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra, ensina-nos a bendizer o Teu nome, que a nossa alma cante ao Senhor, que a nossa alma exalte ao Senhor, que a nossa vida seja um reflexo de paz, segurança e a garantia de que a nossa salvação não depende de nós, mas dependeu e nos deu a graça salvífica em Cristo Jesus. Que reconheçamos e possamos viver isso diariamente na nossa vida. Agradeço assim em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, vamos cantar um cântico. Como eu disse, nós ficamos muito tempo presos em casa e eu tenho tempo para cultuar a Deus. Tenho muito tempo para cultuar a Deus. E eu cultuo a Deus lendo, meditando e ouvindo cânticos. E eu ouvi esse cântico mais falou no meu coração. Meu Deus, como esse cântico falou no meu coração. Mas eu chorei ouvindo esse cântico, mas chorei mesmo, porque esse cântico
tem como título 10.000 razões. 10.000 razões para louvar, para cantar, para bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador. É esse cântico que nós vamos cantar agora. E você pode estar cantando conosco. A letra está aí e você pode estar louvando e adorando junto conosco o nosso Senhor e Salvador. Vamos lá, turma? Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Para nos salvar, a Ele toda a honra e toda a glória. E quando enfim se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando toda eternidade.
preocupação, de angústia. Nós queremos dizer para o Senhor que nós continuaremos adorando ao Senhor, que mesmo diante das dificuldades, das angústias, das lutas, nós continuaremos louvando e adorando a quem nos entregou em nosso favor. Muito obrigado, Pai, porque a maior das tempestades o Senhor venceu na cruz do Calvário. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, com o amor de Deus, o vosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito do nosso Senhor e Salvador estejam com todos nós, e que a graça do nosso único e Salvador Jesus repouse sobre os meus amados irmãos, seja onde estiver. Eu agradeço assim em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito do nosso Senhor e Salvador. Que a bênção esteja com todos nós. Amém. Amém. Meus amados irmãos, estamos encerrando mais um culto. E eu quero agradecer muito a tua presença aqui conosco. Como eu disse, né, a gente vive uma situação delicada, difícil, mas após a nossa fala aqui, o nosso diácono Eduardo estará falando, assim como falou pela manhã, ele vai estar falando à noite sobre as responsabilidades que nós temos como igreja, né? E mesmo diante dessas circunstâncias, a gente crê no milagre. E o milagre, sermos salvos, ser lavados e remidos pelo sangue poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós temos orado por vocês. Dizer que você pode nos acompanhar durante a semana nos nossos aplicativos, Facebook, né, Instagram, que nós temos feito devocionais, eu e o pastor Tiago, como também nós temos nossos pequenos grupos funcionando, os adolescentes também, né, temos funcionado também, enfim, né, estamos atendendo, tá? Nós continuamos trabalhando efetivamente, não somente eu, mas o pastor Tiago já está curado da dengue, graças a Deus, né? Se você deseja alguma oração, precisa de alguma coisa, por favor, fale conosco, tá? Se você precisa ou sabe de alguém que está precisando de alimento, nos procure, porque a igreja do Senhor continua ativa. Quero desejar a todos vocês uma ótima noite, tenha uma ótima semana, que o Senhor continue abençoando ricamente a sua vida e as nossas vidas. Deus te abençoe ricamente.